Se você já se sentiu sobrecarregado pelo caos ao seu redor ou pela falta de organização em sua rotina, o programa de hoje é para você. A organização vai muito além de simplesmente arrumar objetos em seus devidos lugares. Ela reflete diretamente em nossa qualidade de vida, reduzindo o estresse e o tempo desperdiçado procurando por coisas perdidas. A organização não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar uma rotina mais funcional. Em um mundo cada vez mais agitado e cheio de responsabilidades, a busca pela organização se torna essencial para manter o bem-estar e a produtividade. E é justamente nesse contexto que a nossa convidada de hoje tem muito a nos ensinar. Ela não apenas reorganiza espaços físicos, mas também oferece insights valiosos sobre como deixar a rotina diária mais prática e de acordo com as suas necessidades. O Começo Conversa está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e transmitido pelas TV Sistec e Super Canal TV. Você também pode assisti-lo através das mídias sociais. Com um talento único para otimizar espaços, simplificar rotinas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, Valéria é uma verdadeira mestra na arte da organização. Ela tem ajudado muita gente a alcançar o equilíbrio em suas vidas, se livrando do estresse causado pela desordem. Valéria, a nossa entrevistada de hoje, se dedica há 12 anos a esse ramo e sabe da importância da organização e como podemos implementar pequenas mudanças em nossas rotinas para colher grandes benefícios. Vamos descobrir os segredos por trás do sucesso de Valéria, que tem desenvolvido um trabalho didático nas redes sociais, com técnicas inovadoras, inspirando as pessoas a manterem ambientes e pensamentos sempre em harmonia. Seja muito bem-vinda, Valéria Albernaz. Valéria, prazer te receber aqui no Começo Conversa. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Uma personal organizer, agora só uma curiosidade, né? Você é de Virgem, é escorpião ou é capricorniana? Eu sou pisciana, mas o meu marido é virginiano, faz aniversário. Porque 31 de agosto. Virgem diz que tem essa preocupação extrema com a organização, né? Com toda certeza. Tem esse, vamos dizer, essa paixão pela organização e tudo, na verdade, organizado. Não é mito, não, isso é verdade. O virginiano tem essa tendência. Eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, a pessoa que quiser a organização, ela é algo intrínseco da pessoa, a pessoa já nasce com isso, né? A gente está brincando aqui falando sobre signos, ela já nasce com esse dom para ser organizada ou isso é desenvolvido? É treinamento ou é um dom, vamos chamar assim? Tá, na verdade pode ser desenvolvido sim. Então pessoas que não têm essa habilidade inata pela organização, ela pode sim desenvolver. Mas uma curiosidade, meu primeiro trabalho, eu trabalhei numa loja onde eu era caixa de uma loja famosa e antiga que chamava Zump. Nessa loja, eu acabei organizando todos os processos e toda aquela minha parte para poder receber as compras dos clientes. E as supervisoras da época, aqui em Brasília, haviam 6 lojas dessas, Zump, espalhadas por Brasília. Ela simplesmente percebeu que eu tinha um quê diferente de todas as profissionais que atendiam as outras e demais lojas. E ela passou a me colocar como sendo a supervisora das caixas em todas as lojas, para implementar a rotina que eu desenvolvia em uma única loja, eu repliquei para todas as lojas. Então, é curioso que, assim, isso, no meu caso, é nato, ou seja, eu já desde pequenininha já tinha, e o meu primeiro trabalho, acabei colocando isso em prática, e só anos depois que eu fui na verdade, me atinar que lá atrás eu já tinha isso e não sabia. Aí eu vou aproveitar o gancho então para perguntar sobre o seu interesse mesmo em profissionalizar nessa questão da organização, se tornar uma personal organizer. Como é que surgiu isso em você? Assim? Que momento você falou, opa, eu vou trabalhar com isso?
Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com isso, Eugênio. Isso aqui é muito curioso. A minha formação, eu sou analista de sistemas. Lógico, quem trabalha com isso, você tem que ter processos e muita organização para conseguir organizar sistemas e tudo que envolve, vamos dizer, informática e TI, né? Tecnologia da informação. E eu trabalhava na época, tinha uma empresa fazendo trabalhos com a minha empresa em vários órgãos daqui de Brasília. E, num dado momento, apareceu esse curso de personal organizer na internet. E, curiosamente, era na semana seguinte. Eu, como gostava, né, e gosto de organização, eu acabei me inscrevendo nisso. E aí acabei trabalhando depois, posteriormente, com isso. Eu sou uma pessoa relativamente organizada. Sou capricorniano, sou meio chatinho com isso, e às vezes eu encontro, né, algum parente, algum amigo, vira e fala assim, Deus me livre, que sofrimento danado, bicho. Esse cara todo organizadinho. E, na verdade, o que eu imagino? Eu não tenho sofrimento nenhum. Na verdade, eu acho que eu ganho mais tempo para fazer as coisas, né? Está relacionado isso, a organização com tempo, a organização com liberdade? Como é que você vê isso? Não, eu, na verdade, eu acho o seguinte, você não pode viver escravo da organização. Quando, em algum momento, você deixar de fazer alguma coisa porque você precisa manter a sua casa organizada, aí é um problema. Mas, na verdade, como você mesmo já me perguntou respondendo, quando você mantém a sua vida organizada e você consegue criar, na verdade, processos dentro do seu dia a dia, própria rotina, o que, que acontece? Você acaba ganhando tempo em muitas coisas. Então, isso acaba não sendo um sofrimento. É um sofrimento para quem, às vezes, está incomodado com a própria bagunça e quer se justificar dizendo que, na verdade, você acaba sendo escravo da organização. Então, eu acho que, na verdade, essa pessoa ela está querendo, na verdade, se esconder atrás disso como desculpa para não se organizar. Existe bagunça organizada? Olha, segundo o meu marido, existe. Para mim, não. Não, né? Apesar dele ser virginiano, então ele é uma pessoa que adora colecionar, ele imprime, ele é muito, eu brinco que ele é muito romântico. Ele não consegue, como os jovens de hoje, né, simplesmente ler as informações através do site, do próprio telefone. Então, ele precisa imprimir. E ele precisa ter isso, na verdade, impresso para que ele precisa do papel, ele lê jornal até hoje, para você ter uma ideia. Quais pessoas hoje ainda leem jornal? São pouquíssimas, jornal, né? Você fala o jornal impresso? Jornal impresso, ele lê os dois, ele lê jornal impresso. É eu aqui e ele lá, então, lendo jornal impresso. Exatamente. E tem detalhe, às vezes ele guarda os jornais dele antigos, por exemplo. Não, isso eu não ele não consegue buscar o jornal de domingo, por exemplo. Então, ele deixa, mas ele só descarta depois que ele lê o jornal, mesmo passado dias. Entendi. Vamos aproveitar esse bloco ainda, o tempo que a gente tem, para falar claramente aí para os telespectadores, para os internautas, o que é um personal organizer, o que ele faz. A pessoa, às vezes, quando fala em contratar um personal organizer, fica pensando que está contratando uma arrumadeira, alguém para arrumar as coisas dele. E não é assim, né? Conta para nós aí, Valéria. Isso. E existe mesmo, vamos dizer, uma dificuldade no compreendimento das pessoas com relação ao que o personal organizer faz. O que é o personal organizer? É um profissional da organização. Ou seja, é aquele profissional que vai na casa do cliente ou na empresa fazer a organização do espaço que ele deseja. Né? Então, como é que é feito isso, inclusive? O cliente contrata, a gente faz uma visita técnica na casa para poder avaliar o espaço, se é a casa inteira, porque às vezes, por exemplo, hoje, nós estamos fazendo, eu e minha equipe, a organização de um closet. Então, inclusive, essa cliente ela foi presenteada pelo marido para que nós fizéssemos a organização desse closet dela. Então, eu fui lá anteriormente, vi qual seria a necessidade, a gente vê qual é a demanda e vai fazer toda a organização dentro da rotina dessa pessoa, das necessidades pontuais dela. A organização pode parecer que ela é uma coisa sempre assim certinha, ela é feita para todo mundo de forma igual.
Não é. Ela, na verdade, ela é feita de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, uma pessoa que tem muitos livros, vou fazer uma analogia aqui, uma pessoa que tem muitos livros, tem uma pessoa que gosta de apenas ter os livros e como enfeite na sua casa, então nós vamos fazer uma organização, por exemplo, de cores. Visual, Mais né? Exatamente. Agora, uma pessoa, um jornalista, se eu simplesmente chegar aí na casa do Eugênio para fazer organização e colocar ele por cores, ele me mata. Por quê? Tá Ele maluco quer pra saber achar um livro? como é que você vai achar um livro. Na verdade, eu vou conversar com o Eugênio. Eugênio, como é que você procura os seus livros? Olha, a minha forma de procurar é através, sei lá, do autor. Não, eu já prefiro que seja organizado na ordem alfabética dos títulos. E aí, isso dentro de uma categoria de gênero ou ele geral? Tudo vai depender e tudo vai ser feito a organização de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, por isso que eu digo que a organização ela é personalizada, ou seja, ela é feita para cada cliente. Não existe certo e errado, existe o que é melhor para cada um deles. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero voltar para o segundo bloco, ainda dentro desse tema, sobre a questão, pegando o exemplo do closet, por exemplo, ou da própria biblioteca aí de alguém. Se o personal organizer, por exemplo, já passa orientações para quem vai utilizar, que é para não ficar chamando também o personal organizer cada vez que joga bagunça aquele closet, está chamando alguém. Quer dizer, você tem também um processo educativo nisso, na maneira de manter essa organização. Nós voltamos já já, você não sai daí. Conversa aqui sensacional, bate-papo muito bacana aqui com Valéria Albernaz, ela é personal organizer. Nós voltamos já já. Olá, de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo Valéria Albernaz. Estamos batendo um papo sobre organização. Valéria, nós terminamos o primeiro bloco falando sobre isso, quer dizer, sobre o fato de também dar quase que uma consultoria ou dar alguma aula para quem recebe um personal organizer em casa. É assim que funciona mesmo, quer dizer, aproveita para ensinar a doméstica ou a dona de casa ou o marido, sei lá, quem queira aprender isso. Com toda certeza, porque qual é a ideia? De que realmente aquela organização ela seja realmente funcional e prática. Então, o que a gente faz? Quem é a pessoa que faz a guarda no caso da cozinha, quem utiliza a cozinha? Na casa de um closet, quem é a pessoa responsável para fazer a guarda das roupas limpas ou de manter em ordem aquele ambiente? Então, quando a gente está no processo de organização, se essa profissional ela quiser participar e puder de todo esse processo, ela vai acompanhar e vai ter mais ou menos até uma aula de personal organizer, porque ela está percebendo num processo como que é feita toda aquela organização e assim ela tem todo o entendimento. Caso isso não seja possível, o que nós fazemos? Ao final da organização, nós fazemos a apresentação do resultado final e mostramos o passo a passo para essa profissional, como é que, ou a dona da casa, ou a pessoa que vai ter aquele ambiente organizado, mostrar como é que é feito tudo para que ela consiga colocar em prática. E aí, sem você ter me perguntado, mas já respondendo o que acontece. Como tudo que a gente organiza, eu até brinco que as coisas elas têm que ter CEP, ou seja, elas têm que ter endereço. Uma vez que definido o endereço, nós fazemos a identificação de todos os objetos dentro da casa. Então, mesmo que a pessoa até assim se esqueça onde estão as coisas, como está tudo identificado, ela consegue simplesmente guardar no local correto. Ah, bacana. Foi quase com um roteiro, né? Né? Exatamente. Um procedimento já aí com número e tudo, né? O número tal fica no tal lugar, né? Tudo. Bacana. Você passa mais ou menos as coordenadas de como é feito, mas tem todo, vamos dizer, as indicações de onde estão todos os objetos, onde devem retornar todos. Porque é o seguinte, é como um sistema, se você não faz atualização, ele não funciona. E na organização, se você não voltar com os objetos para os locais onde devam estar, aí a organização não funciona. Tá certo. A pessoa pode ser mais organizada em alguma coisa e desorganizada em outra coisa, por exemplo, ou não? Quem é organizado, essas coisas não se encontram. Quem é totalmente organizada diz que é impossível ter algum tipo de desorganização na vida. Às vezes tem,
Mas, em geral, quando você tem, por exemplo, você sabe que uma coisa que uma amiga dizia, isso, uma amiga muito antiga, que quando ela estava com vários problemas, ela não conseguia resolver, o que, é que ela fazia? Ela fazia a organização do próprio armário, que é como se tivesse uma sensação que, com o armário dela organizado, parece que a vida ia se organizando. Então, isso acaba, assim, de uma certa forma, refletindo na sua vida como um todo. Porque você começa de manhã tendo suas roupas fáceis para você buscar o que é visto, é usado e você consegue selecionar facilmente, então aquele primeiro momento do dia já começa organizado e isso acaba refletindo para o resto do seu dia. Isso é uma coisa bacana, hein? Porque assim, tem gente que fala que vai acabar com estresse ou tá aborrecida, o que que ele faz? Vai pro shopping fazer compra, vai organizar o armário, hein? Fica bacana isso, hein? Vai! Gostei. Porque aí você até evita, porque você sabe o que acontece? Um dos grandes pontos positivos da organização é porque você acaba encontrando coisas que você nem se lembrava. Não é? É impressionante isso. Aliás, é uma questão que eu queria abordar com você também. Por exemplo, eu já guardei alguma coisa e guardei tão bem guardado, eu sei que isso acontece muito com as pessoas, que você simplesmente não encontra depois. Você fala assim, você não fala... E às vezes você fala, vou guardar aqui porque aqui está bem guardado e quando eu precisar vou encontrar aqui. Que nada, aquilo some. Esquece. Posso dar um exemplo que aconteceu essa semana? Perfeitamente. Então, estamos ainda fazendo a organização de uma empresa, porque ela é uma empresa grande, leva-se muito tempo para organizar. E o que aconteceu? Nós fazemos a separação dos documentos. Nada vai para o lixo. Eu não simplesmente falo assim, não, isso aqui vai para o lixo, não defino nada. São os donos das coisas que definem o que é para lixo. Às vezes, Eugênio, um papelzinho que está com alguns números, que para mim pode parecer um lixo, pode ser a senha de um banco. Exatamente. Pode ser a senha de algo muito importante. Então, a gente não joga nada fora. E aí, fizemos a organização, separação por categoria de alguns documentos. Quando o dono desse departamento ele verificou um papel que era importantíssimo, que estava sendo feito um processo onde aquelas informações eram importantes para que eles ganhassem a causa. Então, o que acontece? Uma organização como essa, que pode aparecer no primeiro momento, que é um gasto, a organização ela não é um gasto, é um investimento. E no caso dessa empresa, quem sabe pode ter um ganho altíssimo em valores e pagou, assim, foi até barata a nossa organização, perto do que provavelmente ele deva ganhar por ter encontrado um documento perdido. E sem falar no ganho emocional também, né? Porque às vezes é alguma coisa assim que tinha um valor emocional muito grande que estava perdida por aí, né? E você acaba trazendo de volta. Encontrando. Acontece muito. A gente fala em organização de casa, organização do escritório, organização da empresa, organização mental, tem? Tem organização e tem especialistas. E o bacana da organização, Eugênia, é porque existem especialistas para tudo. Por exemplo, apesar de ser Valério Organiza Tudo, né, nas redes sociais, eu gosto de fazer a organização de tudo, mas tem pessoas especialistas no que você está falando. Então, são pessoas que realmente sentam com você para poder tentar direcionar e organizar mentalmente tudo o que você precisa. Bacana. Você acha que uma mente desorganizada pode significar necessariamente um ambiente desorganizado? Olha, é até difícil você desvincular isso. Eu acredito que uma pessoa, pode acontecer exceções, com certeza, mas eu acho que isso está muito interligado. Uma pessoa que tem uma mente desorganizada, dificilmente ela vai ter o seu ambiente organizado, ambiente de casa e ambiente de trabalho. É mais ou menos assim, quem tem a sua mesa no escritório organizado, você pode ter certeza que em casa o armário dessa pessoa é organizado. Agora, dificilmente vai estar a sua mesa de trabalho desorganizada e o armário organizado. Acaba, acho que está tudo muito interligado. Uma mesa desorganizada demais de um funcionário pode significar uma cozinha totalmente em desordem. O caos. É interessante isso. Isso acontece muito em restaurante, né? Quando você chega no restaurante e aí você vai no banheiro, aquele banheiro horrível, um banheiro muito ruim, você fala, a cozinha dele não deve ser boa não, porque tem muito disso, né?
Para quem preocupa com o ambiente do salão, preocupa com a cozinha, preocupa com o banheiro, preocupa com tudo. É mais ou menos essa linha. Você falou uma coisa muito interessante, e eu digo até para as profissionais, como eu ofereço treinamento também para as profissionais domésticas na casa das clientes, eu digo o seguinte, ó, você quer saber qual é o teu cartão de visita? É o lavabo. O lavabo é aquele ambiente que as pessoas, as visitas vão para ir ao banheiro, né? E aí o que acontece? Se lá tiver desorganizado, com a lixeira cheia, pia suja, vaso sujo, você pode ter certeza que o resto também não vai estar muito bacana, não. Interessante. E loja, por exemplo, que um personal organize numa loja, por exemplo, eu tenho certeza que não deixaria ficar esses provadores do jeito que são lá, né? Porque a loja toda organizada, você entra no provador, que você se desorganiza todo para experimentar uma roupa, né? Você não tem onde deixar nada, tem que jogar no chão, é um complicador muito grande. Acho interessante isso. Você começou a gerar conteúdo para a internet em 2015, não é isso? Isso. 2015. E aí, como é que foi o tempo de pandemia? Nós temos um minuto ainda nesse bloco, mas eu quero voltar nisso, eu quero falar sobre o seu Instagram, você tem 100 mil seguidores, não é isso? Cerca de 100 mil seguidores. Mas conta para nós aí, o que te levou a gerar conteúdo para a internet? Que momento foi esse na sua vida? Em 2015 eu criei a conta e comecei a colocar um pouquinho, porque é o nosso portfólio. O que é o portfólio? É o currículo de trabalho que a gente desenvolve no Instagram. Só que na pandemia, o que aconteceu? A gente não podia fazer o trabalho fisicamente na casa dos clientes. E aí, a gente tem que o seguinte, se você está de frente para um problema, você tem que ver o que você pode tirar de melhor daquele problema. Não podia ir na casa dos clientes, então pronto, essa é a hora de eu inverter para mim e gerar mais seguidores fazendo um conteúdo de qualidade interessante para os clientes, principalmente na parte de organização e limpeza, porque as pessoas tiveram que dispensar suas profissionais e eles tiveram que colocar a mão na massa. Então não sabia nem como fazer a limpeza, os acessórios, produtos, e aí eu me joguei com conteúdo muito interessante. Bacana demais, né? Porque, assim, é uma dificuldade que gerou, de certa forma, oportunidade em várias áreas, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, eu quero voltar mais nesse tema com você. E você não sai daí, já já nós voltamos com mais Personal Organize. Nós estamos falando com Valéria Albernaz. Já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar o final de bate-papo sensacional com a nossa convidada de hoje, a Personal Organizer, Valéria Albernaz. Valéria, vamos lá, 100 mil seguidores no Instagram. O que esse número representa para você? Nossa, foi uma conquista, porque foi uma batalha de muito tempo e de muito trabalho, um trabalho árduo, porque quando você vê aqueles segundos ou minutos, né, de uma dica, aquilo às vezes pode ter levado algumas horas para você mostrar aqueles pequenos minutos. Então, é muito trabalho, né? É bacana, então, foi uma alegria imensa. É uma resposta bem bacana, né? Você criou é criador do curso Descomplicando Sua Rotina, é isso? Isso. Fala para nós, como é que é isso? Que curso é esse? Bom, como eu ofereço treinamento para as profissionais domésticas, inclusive até essa nomenclatura profissional doméstica, porque a gente fala empregada doméstica, empregada do lar, e como eu estou profissionalizando essa profissional, o que eu mudei essa terminologia? Eu coloquei profissional, porque já faz a pessoa já olhar assim, não, então olha, você é profissional, vai ser treinada pela Valéria Albernaz, a partir de hoje você vai estar se qualificando. Por quê? Normalmente essas profissionais, elas não tiveram opção de trabalhar com outra coisa e acabaram oferecendo o trabalho doméstico, que inclusive é de muito valor. Então eu vou até a casa da casa das clientes para treinar essas profissionais. E ao final, além do treinamento de limpeza, técnicas de limpeza, passadoria e lavanderia, organização, eu faço também a montagem da rotina doméstica. E acabava que só ficava restrito para aquelas clientes que faziam a contratação do meu trabalho para a casa delas. E o volume de pedidos de colegas que queriam também oferecer esse tipo de serviço. E até donas de casa e donas da casa, ou seja, dona de casa é aquela que põe mão na massa. E a dona da casa é aquela que tem uma profissional, mas que
quer fazer a rotina para que essa profissional siga. Ela ter uma forma de desenvolver essa rotina, porque como a organização, a rotina também ela é muito pessoal para cada família, então ela tem que ser feita de forma descomplicada. E aí surgiu o Descomplica Sua Rotina, que eu montei, inclusive foi com uma aluna minha, que eu ofereci mentoria para desenvolver esse trabalho, e nós nos juntamos, que é a Regina Ponte de São Paulo, nós nos juntamos para desenvolver esse projeto maravilhoso, que é um curso online. Bacana. Ou seja, as pessoas têm a capacidade de fazer a montagem dessa rotina através desse curso. Interessante. Você já está 10, 12 anos já? Não? Vou fazer em outubro 12 anos. 12 anos, né? Nessa caminhada aí como personal organizer. Você percebeu uma mudança aí significativa do tipo de público que você atende, principalmente na questão de ensinar a organizar as coisas? Eu falo isso porque, assim, a figura da empregada doméstica, da secretária do lar, ela vai ficando cada vez mais escassa, né? Nos grandes centros praticamente ela não existe mais, né? Quer dizer, aí a dona da casa vira também a dona de casa, né? Você tem percebido isso, não? Teve uma grande mudança, até porque é o seguinte, lá para trás, as profissionais, como você mesmo disse, elas eram, assim, você podia escolher, hoje está bem escasso. Depois que veio o e-social e alguns outros contratempos aí ao longo desses anos, houve uma queda nesse número, e o pouco número que existe, ele não é qualificado para trazer um trabalho de qualidade. E o que acontece? Por não haver profissionais realmente que consigam atender as necessidades, então eu percebo que hoje os clientes me procuram muito para que faça o treinamento dessas profissionais para qualificar e deixar as profissionais da forma como essas clientes desejam ter a sua casa organizada, ou seja, elas não têm tempo de ensinar. Então, aí é onde eu entro para realmente qualificar e trazer realmente bem-estar. Eu até brinco que a organização e o treinamento, eu não entrego organização e treinamento para os profissionais, eu trago felicidade, né, para as minhas clientes. Porque você ter uma casa organizada, você ter uma rotina implementada dentro da casa, gente, isso aí traz muita felicidade e tranquilidade para os clientes. E a organização, né, é interessante porque não é só estar com tudo bonito, né? É estar com tudo muito prático, alguma coisa que facilite sua rotina, que te faça perder menos tempo procurando a panela, o livro, o relógio, sei lá, a gravata, né? É uma série de coisas, porque quando fala em organização, nós estamos falando da casa inteira, se a gente quiser, não é isso? De toda a casa. Há 3 semanas atrás fizemos exatamente toda a casa, desde do closet da cliente até o depósito, onde guarda aqueles enfeites de Natal, coisas que não são usadas muito no dia a dia, né? Realmente é possível e, assim, é transformador. Bacana. Já aconteceu, por exemplo, porque você já falou que você tem um contato inicial com o cliente, vai olhar as necessidades dele, o que ele está pensando e tal. Mas já aconteceu aquele ponto de terminar um serviço e o cliente falar, não, mas não era isso que eu queria e ter que refazer, ou não, e você vai construindo junto? Como é que acontece isso? Na verdade, essa construção ela tem que ser junta, comigo e com a cliente. Por quê? Porque senão vai acontecer exatamente isso que você está dizendo. Se você simplesmente fizer todo o processo sem o cliente presente ou a pessoa que, na verdade, está querendo a organização daquele ambiente, por exemplo, quando a gente vai fazer a organização de uma cozinha, se o cliente da casa ele não cozinha, eu chego para ele e digo, olha, a organização eu preciso que seja feita junto com a sua cozinheira. Por quê? A cozinha tem que estar de acordo com a cozinheira. Eu não organizo, inclusive, às vezes, eu ofereço a minha, vamos dizer, expertise da organização e tudo que eu aprendi ao longo do tempo. E explico para a profissional, olha, eu estou sugerindo que isso seja feito dessa maneira, porque realmente vai ser muito mais prático para você. Mas quem bate o pé final é a profissional ou o dono do ambiente que está sendo organizado. Então, durante o processo, hoje, por exemplo, que eu estou organizando esse closet, a cliente chegou, eu já fui mostrando o que a gente estava fazendo, qual era a ideia,
do processo, ao longo do processo, porque caso alguma coisa ela não goste, a gente vai interromper. Então, como que você prefere? E ela dá o direcionamento. É interessante isso, porque você olha, por exemplo, cozinha, os armários estão ficando cada vez mais altos, né? E assim, chego no teto e aí o dono ou a dona da casa acha que tem que guardar mantimento no último lá, porque me atrapalha menos, mas a menina, para pegar o arroz para fazer todo dia, tem que pegar uma escada, pegar uma cadeira, é uma mão de obra danada. Vocês olham isso tudo, né? A facilidade, né? Quer dizer, o que eu uso mais durante o dia tem que estar mais à mão, né? Exatamente. E assim, a estatura de todo brasileiro, gente, ela não é uma estatura de altura alta, ela é de mediana para baixo. Então, principalmente das profissionais, a estatura em média é 1,60 m para baixo, máximo 1,60 m. Então, os armários, como você disse, cada vez mais altos, porque eles querem deixar um ambiente bonito, né, de se ver, só que não é nada prático. Já aconteceu, sabe do quê? De um arquiteto não querer colocar o porta-temperos ao lado do fogão, porque ia tirar a estética do armário. Gente, a profissional vai estar cozinhando todos os dias. Como é que você vai colocar o porta-tempero aonde? Numa gaveta que ela tem que abrir e procurar no fundo, não sei de onde, no baú, né? Bem complicado isso. Eu realmente vou sempre para a praticidade pela funcionalidade. A beleza é importante, como você ressaltou, mas ela, vamos dizer, em 3 pontos fica praticidade, funcionalidade e a beleza por último. Valéria, muito bom te receber aqui. Infelizmente, nosso tempo acabando, mas você tem aí uns 2 minutinhos para suas considerações finais. Você vai deixar seu recado aí para os internautas, para os telespectadores. Pode deixar seu contato, como que as pessoas falam com você. Fica à vontade, a câmera é sua. Sou Valéria Ubernaz, a sua personal organizer. E você quer dicas para simplificar e deixar o seu dia mais funcional e prático? Então vá lá no meu Instagram, Valéria Organiza Tudo. E em breve, final do ano, estou lançando um livro falando sobre rotina doméstica, ou seja, a montagem da rotina para deixar a sua rotina muito mais simplificada. E quer saber informações, dicas, então me acompanhe e me mande qualquer alôzinho lá pelo Instagram. Muito bom. Valéria, muito obrigado, querido. Um prazer, prazer falar com você, tá bom? E você que nos assistiu, que nos acompanha no Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.